O DVD de 1994, pronto para divulgação, mas existe um problema, ou melhor dizendo, existe uns problemas no plural. Fica aqui comigo, você vai saber várias coisas aí, o que realmente está acontecendo de fato. Muita gente pediu esse vídeo e eu prometi para mim e para eles que eu iria fazer esse vídeo. Estou aqui, venha e vamos nessa viajar no túnel do tempo com a Legião Urbana, contando mais uma história sobre uma das maiores bandas do rock nacional. No segundo semestre de 1993, a Legião Urbana entra em estúdio e registra o seu sexto álbum, O Descobrimento do Brasil. E após o registro, a Legião Urbana grava o seu videoclipe, né, bem baseado na capa do álbum, que a capa é essa aqui. E a Cris Fuscaldo relata em seu livro sobre essa capa. A capa do disco passa a leveza do momento, com um dado de caçador, empunhando um bandolim, Bonfá de camponês e o Renato de cavaleiro medieval, segurando um ramalhete de flores, conta a Cris Fuscaldo no livro Discografia Legionária. A Legião grava o clipe Perfeição e aí a Legião também entra em turnê, monta o seu novo time completamente diferente daquela equipe que fez a turnê do álbum As Quatro Estações e fez a turnê também do álbum 5, né? No O Descobrimento do Brasil, a Legião Urbana conta com o Fred Nascimento, o Gian Fabra e o Carlos Trilha. O Renato costumava dizer que nos violões quem chamava era o Dado, no baixo quem chamava era o Marcelo Bonfá, já nos teclados era escolhido por ele. Era 8 de outubro de 1994, 8 e 9 foi as datas da apresentação da Legião Urbana para fazer sua apresentação no Metropolitan Rio de Janeiro. Tinha cerca de praticamente 8.000 pessoas, né? Tinha bastante, não tinha tanta gente assim como os shows anteriores da turnê As Quatro Estações, tanto no Jockey e também no Parque Antártica, né? No Jockey aí foi mais de 40.000 pessoas no Rio e no Parque Antártica foi mais de 80.000 pessoas. E a turnê do álbum 5 não foi tão bem feita assim, né? A turnê do álbum 5 foi interrompida e a Legião Urbana sempre tinha essa questão de fazer shows, esses problemas aí sempre acontecia, sempre existia uma dúvida, será que vai dar certo? Será que vamos conseguir vencer? E aí a Legião Urbana saiu em turnê do álbum O Descobrimento do Brasil, né? O Dado já ficava meio assim, como ele sempre falava, será que vai dar certo, né? A gente viu que o Dado usou até um colar que ele ganhou da mãe dele, tipo como se fosse espantar o mal, lembrando do show do Mané Garrincha, né, de 1988, o Dado usou esse colar na turnê do álbum As Quatro Estações. Já nessa turnê do álbum Descobrimento do Brasil, o Renato usou aquela bata de sempre, aquela camisa branca que ele sempre usava, e o Dado Villa-Lobos tocando com a guitarra que ele ganhou de presente do Renato, uma Gibson. E o Marcelo Bonfá sempre com a sua bateria, aquela Mapex, né? O Bonfá às vezes queria colocar a bateria mais à frente e o Renato também ia ficar sufocado ali, teve até alguns problemas aí, eu vou contar depois de outro vídeo mais sobre detalhes que aconteceu sobre a banda, né, a respeito de dificuldades em turnê, dificuldades em realizar alguns shows, né, nada é perfeito. Mas assim, a Legião Urbana fez o belíssimo show aí, o Brasil já era tetracampeão, o Pelé estava lá, né, para quem não sabe, o Pelé estava lá e o pessoal estava gritando tetracampeão, tetracampeão, e a Legião Urbana registrou, né, depois foi lançado aí em março de 2001, Como é que se diz Eu Te Amo, da Legião Urbana, esse belíssimo CD com ótimas canções e aquele setzinho rápido, acústico da Legião Urbana, ficou muito legal, lembrou o álbum Acústico MTV, né? E aí fizemos de tudo aí para que esse DVD fosse lançado. A gente esperava na época, o DVD estava em alta, né? E todo mundo esperava, nossa, será que vai sair esse DVD da Legião Urbana? Mas infelizmente não saiu até hoje, né? Gravado pela Bandeirantes e a gente espera aí que seja lançado um dia. E o CD saiu, né? O Como é que se diz Eu Te Amo foi lançado em março de 2001. Pois o Renato fazia aniversário no dia 27 de março.
O Renato é de 27 de março de 1960, para quem não sabe, e sempre alguns CDs aí, após a morte do Renato, era sempre lançado em março como uma homenagem ao Renato. Vou dar um exemplo aqui, o Como é que se diz Eu Te Amo foi lançado em março, né, um CD duplo, com 28 músicas, aí com a duração de mais de 2 horas, né, de áudio aí, praticamente. E ainda tem Metal Contra as Nuvens lá como bônus, né? Belíssima canção. E aí eu ia na casa de um amigo, ainda lembro quando ele comprou, e aí eu disse, caramba, vamos ouvir, né, o novo CD da Legião, que era bem escasso, né? Não tinha tanto acesso assim à música feito a gente tem hoje, né? E aí ele me emprestava o CD. Ele tinha comprado só um, depois ele comprou o 2. E aí o Wellington, você lembra, né? Ele vai ver esse vídeo. E aí a Legião Urbana costumava fazer isso em homenagem ao Renato, né? E em 2003 foi lançado o Renato Russo Presente, em março também. E em 2004 o showzaço aí no Parque Antártica, né? No Palestra Itália de 1990, né? O showzaço, né? Para mais de 80 mil pessoas, né? Foi muita gente ali. Ali foi um dos maiores shows da Legião Urbana, né? E aí até subindo a mais do que o show em homenagem ao Cazuza, né? Porque o show lá do Jockey no Rio de Janeiro também deu muita gente, mas o show em São Paulo foi completamente absurdo, ainda com o Brasil passando por todas aquelas dificuldades, mas a Legião Urbana conseguiu, né? Mesmo com todo aquele... Depois eu vou falar sobre o álbum, né? Porque assim, quando começa a falar da Legião Urbana, começa a lembrar um monte de coisas aqui. Mas enfim... Voltando aqui pro Como é que se diz Eu Te Amo, a gente espera até hoje, né, um DVD, mas não existe mais essa questão de DVD, né, o pessoal pode lançar alguns streams aí, alguma coisa assim, ou no YouTube. Existem rumores que a Bandeirantes, a TV Band, queria, rumores, né, a gente sabe, que a Band queria comprar todos os direitos autorais, né, e fazer o lançamento aí, não sei como, e a Bandeirantes ainda chegou a lançar, para quem não sabe, e mostrar, né, final do ano de 1994, sobre tudo aquilo, sobre aquela imagem muito linda ali sobre o show da Legião. Eu não entendo até hoje porque uma banda tão grande como a Legião Urbana, né, não teve uma validação, né, uma qualidade aí para algum show, né? E apesar das dificuldades, áudio, né? Os shows da Legião Urbana era sempre um problema aí no áudio. Tinha o Kideré ali na iluminação, ficou uma iluminação muito bacana no show do Metropolitan. Mas a respeito do som, do áudio, sempre tinha algum problema. O Renato fica muito irritado, como o Dado até falou uma vez. Nossa, o Renato era quase o Cazuza, o Tim Maia, né? E o Renato ficava muito chateado, mas realmente, quando você vai ouvir, a gente na época ficava com as fitinhas da Legião Urbana, que vinha de São Paulo, vinha não sei da onde, vinha do Rio, aí a gente pegava, regravava e escutava, e existia algumas dificuldades mesmo nos áudios, né? E a gente sentia aquilo ali, mas a vontade de ouvir era tão grande, né? Não é feito hoje, tem algum probleminha no áudio, o pessoal já fica cheio de coisa para escutar, e às vezes a fita da gente enrolava e a gente ainda fazia emenda, passava por algo ali, uma durex ali para poder a fita... A gente só ficava muito chateado quando o locutor falava algo, né? Rádio Transamérica, Rádio Cidade, quando a gente gravava alguma coisa da música, né? E muitas vezes a gente tava a fim de ouvir algo diferente, sei lá, um Legião, um Michael Jackson, um U2, um The Beatles. A gente tinha que ligar para a rádio, né? Não tinha toda essa facilidade que as pessoas têm hoje, né? Mas a música é gosto, né? Cada um tem um seu jeito de ouvir. E a Legião Urbana, mesmo com toda essa dificuldade aí de som, de qualidade sonora, de divulgação de CD, a Legião Urbana é uma das maiores bandas do rock nacional. Não tem como fugir. E ela é e sempre será, né? O trabalho do Renato ficou completamente atemporal e o Renato ainda deixou um recado. A Legião Urbana são vocês. A gente viu que a turnê, o Descobrimento do Brasil, também foi interrompida. Aí, dia 14 de janeiro, em Santos, a turnê foi interrompida, infelizmente, né? Jogaram 2 latinhas no Renato, e aí uma foi na música O Teatro dos Vampiros, estava tendo aquele setzinho acústico, e aí jogaram, beleza, tudo certo. Quando foi depois, na música Metal Contra as Nuvens, e aí o Renato parou de cantar, né? Essa foi a última apresentação da Legião Urbana ao vivo. E aí entraram num acordo, o Renato, o Rafael Borges, enfim.
E aí o Renato já não gostava muito, né? Porque o Renato já estava bastante depressivo, doente às vezes, porque oscilava. E deveria ser muito chato estar longe de casa, comendo comida de hotel, toda aquela dificuldade. E ele preferia muitas vezes estar em casa. E aí o Renato tinha muito essa preferência. Você vê até aquela dificuldade no lançamento do álbum, na gravação do A Tempestade, o Renato estava tomando sopa, com toda aquela dificuldade para poder se alimentar, né? Até os seus últimos dias, tem até um vídeo, vou deixar no card aqui, é um vídeo sobre os últimos dias do Renato, né? Tava bem difícil, o Renato tava bem debilitado. Para você quiser saber mais, vou deixar no card também, vou deixar na descrição alguns vídeos aí sobre a Legião Urbana. O DVD pronto para divulgação, mas existe um problema, ou uns problemas. De fato, realmente existe. Para que isso aconteça, tem que ter um acordo, tanto com o herdeiro, o dono de tudo que o Renato tem, e também com o Dado e o Bonfá. Mesmo se o herdeiro quiser fazer, e o Dado e o Bonfá não quiser, não tem como ser lançado, porque eles estavam lá, né? E muita gente ainda culpa um lado, culpa o outro. Não, tem que existir um acordo, né? Ninguém vai fazer um projeto tão gigantesco envolvendo um monte de pessoas e não tem que ter um acordo de ambas partes. Mesmo que a Bandeirantes queira comprar, mas tem que existir um acordo. Quem vai receber, vocês querem, vocês vão assinar, o que é que vai acontecer, como é que a gente vai fazer, né? A gente vai lançar no site oficial, a gente vai lançar no YouTube. Quem vai ser dono ali de cada parte, vamos ver como é que vai acontecer. E aí é o business, é o negócio da música, é o music business. É que não entende, fica muito fácil dizer, não, é só o filho do Renato fazer isso, a culpa é dele. Mas de fato a gente não pode estar culpando ninguém. Tem que existir um acordo entre ambas partes e não da parte só do herdeiro, do filho do Renato, né? A gente sabe que até para construir um prédio, seja lá o que for, tem que existir um acordo, né? E às vezes existem alguns problemas que não podem ser resolvidos. Mas enfim, vamos aguardar aí, esperar o que é que pode ser feito, tanto pelo Juliano e também pelo Dado e o Bonfá. E voltando ao nome, como é que se diz Eu Te Amo, é o nome de uma canção do Renato, ela foi feita pelo Renato, é a música Vamos Fazer um Filme. A ideia dessa canção, o Renato conta num livro que eu estou lendo, o Renato conta que quero milhões de amigos, quero irmãos e irmãs, e tem algumas ideias ali que ele pegou de uma canção da Madonna, né? Tem algumas ideias que também ele pegou de amigos que escolheram profissões que não deram muito certo, né? E ele olhando o tempo atrás e também em meio a uma depressão, ele também vivendo em meio à depressão, e a vida dos anos 30, né? Como viver nos anos 30 e também a parte principal da música, como é que se diz eu te amo, né? Realmente, como é que se diz eu te amo hoje em dia? Até ele citou essa frase num show do Metropolitan, né? Como é que se diz eu te amo hoje em dia, né? E o Renato fala várias vezes nessa música, eu te amo, e é uma palavra muito forte, é um sentimento muito gigantesco, né? E ficou aí a beleza nessa canção, né? Eu te amo, eu te amo, eu te amo. E também me fez lembrar a canção Monte Castelo, que o Renato citou algumas partes ali bíblicas faladas pelo apóstolo Paulo. E tudo voltando o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor eu nada seria. E o Renato mais uma vez falando de amor no seu álbum O Descobrimento do Brasil, que tem muitas letras seríssimas ali, e ele também tinha aquela ideia que eu estou passando para as crianças entenderem melhor. Depois eu vou falar de algumas canções da Legião, individuais ou soltas, porque tem alguns álbuns para poder falar. O pessoal tá cobrando aí, mas tudo vai dar certo. Em breve vou falar sobre outros álbuns e também outras bandas de rock. Eu quero compartilhar aqui com vocês algo que aconteceu durante a turnê, não dentro dos palcos, sim fora dos palcos. Está relatado nesse livro aqui do Arthur da Pieve. Belíssima capa, hein? Tô lendo ele. E aconteceu com o Renato e o baixista, o músico de apoio, que foi escolhido pelo Marcelo Bonfá, o Jean Fabra. O que aconteceu foi o seguinte, o Dado e o Bonfá tinham saído, né? O Renato já fazia um tempo que não estava bebendo, estava completamente limpo. E o Renato desceu, né? E aí o Jean Fabra estava na beira da piscina. E aí
o Renato falar aqui para vocês aqui, lendo o livro. E o Arthur Dapiev conta no livro O Trovador Solitário que o Jean comentou com o Renato como é bom estar vivo, né? Naquele instante, ele teve certeza do que o outro estava gravemente doente. Sua expressão ficou tão triste que não deixava margens a dúvidas. Pois é, o Renato ficou com um semblante muito triste. E aí o Jean Fabra relatou para o Arthur Dapiev deste livro, O Trovador Solitário. E ele não sabia, né? O Renato deixava isso bastante escondido em off. Não como o Cazuza quis compartilhar com muita gente. Já o Renato queria deixar só entre pessoas próximas. E do jeito que ele quis se retirar, ele quis ficar do jeito dele, ele tinha que ser respeitado. Isso eu falo sobre os últimos dias do Renato, né? Como eu já falei, vou deixar nos cards e também vou deixar o vídeo aqui na descrição. E é isso, pessoal. Valeu, gratidão a todos, né? Juntos somos fortes em prol da arte, da música. Compartilhar aí sobre as boas músicas, boas bandas. Eu falo sobre rock nacional, internacional e toda semana tem vídeos novos aqui para vocês, beleza? Deixem seu like, curte, comenta aí, compartilha, dê uma ideia nova para um novo vídeo aí do tiozão, beleza? Valeu, gratidão a todos, estamos juntos aí, até a próxima, pessoal, valeu! Eu tenho certeza que vocês não querem esse tipo de show. Here we are now, entertainers. I feel stupid. Entertainers. Here we are now. Here we are now. Here we are now. Here we are now. Pô, vocês não aprendem nunca.